Você já parou para pensar que aquele petisco crocante e saboroso, que muitos consideram inofensivo e até benéfico, pode estar silenciosamente prejudicando seu coração e sua mente depois dos 60 anos? É uma realidade dolorosa, mas verdadeira, que muitos de nós, com as melhores das intenções, procuramos alimentos que nos ajudem a manter a energia, a memória afiada e um coração forte. Mas, sem perceber, podemos estar caindo em armadilhas que, ao invés de nos fortalecer, nos fragilizam. Aquela pequena indulgência que parece inofensiva pode estar, na verdade, trabalhando contra você, roubando sua vitalidade e clareza mental de forma sutil. Hoje, quero desvendar um segredo que pouca gente conhece sobre um grupo de alimentos muito comum em nossas mesas, que muitas vezes consumimos sem pensar duas vezes. Não se trata de parar de comer tudo, mas sim de entender quais escolhas fazer para proteger seu bem mais precioso, sua saúde. Neste vídeo, vamos explorar 6 tipos de castanhas e nozes que, se consumidas da maneira errada ou em excesso, podem ser verdadeiros vilões para seu coração e seu cérebro. Mas não se preocupe, não é um bicho de 7 cabeças e vou te guiar passo a passo por cada um deles, explicando os porquês e como você pode fazer escolhas mais inteligentes. Fique comigo até o final, porque a última revelação pode ser a mais surpreendente de todas e mudar completamente a forma como você pensa sobre seus lanches. Vamos começar nossa jornada por um alimento que está presente em quase toda a casa brasileira e é adorado por muitos: o amendoim. Ah, o amendoim! Quem nunca se deliciou com um punhado de amendoins torrados e salgados enquanto assistia a um filme ou conversava com amigos? Ele parece tão inocente, não é mesmo? Pequeno, saboroso, e por ser uma leguminosa, muitas vezes é associado a benefícios. No entanto, o amendoim, especialmente na forma como é mais consumido, pode ser um verdadeiro perigo disfarçado para quem já passou dos 60 e se preocupa com a saúde do coração e do cérebro. Pense comigo. A maioria dos amendoins que encontramos para comprar já vem torrado. E o que é pior, salgado. E é exatamente aí que mora o primeiro grande problema. O excesso de sódio é um inimigo silencioso da nossa pressão arterial. Para pessoas acima dos 60, que já têm uma predisposição maior à hipertensão, consumir amendoim salgado regularmente é como convidar a pressão alta para morar em casa. E a pressão alta, como bem sabemos, é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas, derrames e até mesmo para o declínio cognitivo. Um coração sobrecarregado e vasos sanguíneos danificados afetam diretamente a capacidade do cérebro de receber oxigênio e nutrientes, comprometendo a memória e a clareza mental. Além do sal, há outra questão importante com o amendoim: a forma como ele é preparado. Muitos amendoins são torrados em óleos vegetais de baixa qualidade, ricos em gorduras ômega 6 inflamatórias. Enquanto o corpo precisa de ômega 6, o desequilíbrio entre ômega 6 e ômega 3, com o excesso do primeiro, pode gerar um estado de inflamação crônica no organismo. Essa inflamação não só prejudica o sistema cardiovascular, contribuindo para o acúmulo de placas nas artérias, como também tem sido ligada a problemas neurológicos e ao envelhecimento cerebral acelerado. Nosso cérebro é muito sensível à inflamação, e uma dieta que a promova pode impactar negativamente a função cognitiva, a memória e até o humor. E como se não bastasse, o amendoim tem uma particularidade que o torna ainda mais traiçoeiro: a sua suscetibilidade a uma toxina chamada aflatoxina. Aflatoxinas são substâncias produzidas por certos tipos de fungos que podem crescer no amendoim, especialmente se ele for armazenado em condições inadequadas de umidade e temperatura. Essas toxinas são extremamente perigosas para o fígado, mas pesquisas também apontam que a exposição crônica a elas pode ter efeitos nocivos no cérebro,
contribuindo para o estresse oxidativo e potencialmente afetando a saúde neurológica a longo prazo. É claro que os órgãos de fiscalização de alimentos tentam controlar isso, mas o risco existe, e para quem já tem um sistema mais sensível, como é o caso após os 60, é algo a ser considerado. Minha dica então é a seguinte: se você ama amendoim, procure as versões mais naturais possíveis. Amendoim sem sal, sem torra excessiva, ou ainda melhor, amendoim orgânico e cru, que você pode torrar levemente em casa, sem adição de óleos. E claro, a moderação é chave. Não é para eliminá-lo completamente se você o aprecia, mas para estar ciente dos riscos e fazer escolhas mais saudáveis. Agora, vamos seguir para a castanha de caju, outra queridinha nas mesas brasileiras, especialmente em festas e como um petisco rápido. Assim como o amendoim, a castanha de caju que encontramos no mercado geralmente vem torrada e salgada. Isso nos leva de volta ao problema do sódio em excesso, que já discutimos. O sódio é um vilão silencioso para a pressão arterial e, consequentemente, para a saúde do coração e do cérebro. Mas a castanha de caju tem suas próprias nuances. Ela é deliciosa, cremosa e fonte de gorduras monoinsaturadas, que são consideradas saudáveis. No entanto, ela também é bastante calórica e, se consumida em grandes quantidades, pode contribuir para o ganho de peso. E o ganho de peso, especialmente de gordura abdominal, é um fator de risco bem conhecido para doenças cardíacas e para o diabetes tipo 2, que, por sua vez, aumenta o risco de problemas cerebrais, como a demência vascular. Além disso, a castanha de caju contém oxalatos, substâncias que, em algumas pessoas predispostas, podem contribuir para a formação de cálculos renais. Embora isso não esteja diretamente ligado à saúde do coração ou do cérebro, é mais uma peça no quebra-cabeça da saúde geral que devemos observar com mais atenção à medida que envelhecemos. Para a saúde do coração e do cérebro, o principal alerta da castanha de caju continua sendo a forma de preparo, o sal e os óleos adicionados, e a quantidade. Ela também contém um bom teor de ômega 6, e se a sua dieta já for rica em outros alimentos pró-inflamatórios, o excesso de castanha de caju pode desequilibrar ainda mais essa balança. Minha recomendação aqui é similar. Opte pela castanha de caju sem sal. Se puder, compre a versão crua e torre levemente em casa. Consuma com moderação, como um complemento à sua dieta, e não como um alimento principal. Um pequeno punhado, cerca de 10 a 15 unidades por dia, já é suficiente para aproveitar os benefícios sem exagerar nas calorias ou no sódio. Lembre-se, o segredo está sempre no equilíbrio e na qualidade do que comemos. Agora que já desvendamos alguns segredos sobre o amendoim e a castanha de caju, vamos mergulhar em outros tipos que merecem nossa atenção especial. E alguns deles podem te surpreender, pois são frequentemente vistos como símbolos de saúde. Comecemos com as nozes. As nozes, especialmente as nozes pecan e as nozes comuns, são frequentemente elogiadas por seus benefícios à saúde e com razão. Elas são ricas em ômega 3, antioxidantes e fibras, e são geralmente consideradas excelentes para o coração e o cérebro. No entanto, a questão aqui não é a noz em si, mas sim a forma como algumas pessoas as consomem, o que pode transformar um alimento benéfico em um problema. Pense nas nozes caramelizadas, açucaradas ou salgadas que encontramos em alguns lanches e sobremesas. Quando as nozes são cobertas com camadas de açúcar e xaropes, como nozes pecan caramelizadas, elas se tornam uma fonte concentrada de açúcares adicionados e calorias vazias. O consumo excessivo de açúcar é um dos maiores inimigos da saúde cardiovascular e cerebral. Ele contribui para a inflamação, o ganho de peso, o aumento dos triglicerídeos
a resistência à insulina e pode levar ao diabetes tipo 2, todos fatores de risco diretos para doenças cardíacas e declínio cognitivo. O cérebro, em particular, é muito sensível aos picos de açúcar, que podem prejudicar a função da memória e até mesmo acelerar o envelhecimento cerebral. Além disso, muitas vezes essas nozes processadas são assadas em óleos hidrogenados ou vegetais de baixa qualidade, que adicionam gorduras trans e ômega 6 inflamatórias à mistura, potencializando os riscos. E há outro ponto crucial: a forma como as nozes são armazenadas. Nozes são ricas em gorduras poliinsaturadas, que são sensíveis à luz, ao calor e ao oxigênio. Se armazenadas de forma inadequada, elas podem oxidar e ficar rançosas. Consumir nozes rançosas não só é desagradável para o paladar, mas também pode ser prejudicial à saúde, pois as gorduras oxidadas geram radicais livres no corpo, contribuindo para o estresse oxidativo e a inflamação, que afetam diretamente o coração e o cérebro. Portanto, a minha recomendação para as nozes é: escolha sempre as versões puras e sem processamento. Nozes cruas ou levemente torradas, sem adição de sal, açúcar ou óleos. Armazene-as em um recipiente hermético, em local fresco e escuro, ou até mesmo na geladeira, para preservar suas gorduras saudáveis e evitar que fiquem rançosas. Elas são, de fato, um superalimento quando consumidas da maneira correta e com moderação. Agora, vamos para o pistache, um fruto seco delicioso, com sua cor verde vibrante e sabor único. O pistache é rico em antioxidantes, fibras e gorduras saudáveis, e em sua forma natural é benéfico. Contudo, a maioria dos pistaches que encontramos no mercado brasileiro vêm torrados e, adivinhe só, salgados. O problema do sódio, como já vimos, é uma constante ameaça para a pressão arterial e, consequentemente, para a saúde do coração e dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro. Um punhado de pistaches salgados pode adicionar uma quantidade significativa de sódio à sua dieta, superando rapidamente a recomendação diária e colocando sua saúde em risco. Além do sal, assim como o amendoim, o pistache pode ser suscetível ao crescimento de fungos que produzem aflatoxinas se as condições de armazenamento não forem ideais, especialmente em países com climas mais quentes e úmidos. Embora os controles de qualidade sejam rigorosos, o risco existe, e para um corpo que já está mais vulnerável ao envelhecimento, como o nosso depois dos 60, todo cuidado é pouco. Aflatoxinas são conhecidas por serem hepatotóxicas, mas seu impacto inflamatório e oxidativo pode ter repercussões mais amplas no organismo, incluindo no sistema nervoso central. Para desfrutar do pistache sem riscos, minha sugestão é buscar a versão sem sal e, se possível, crua. Torreie levemente em casa, se preferir, e consuma com moderação. A porção ideal seria um punhado, cerca de 30 gramas, algumas vezes por semana. Ele é um excelente complemento para saladas, iogurtes ou como um lanche rápido, mas sempre atento à sua origem e à forma como é preparado. Por fim, falemos da castanha do Pará, um verdadeiro tesouro da Amazônia, conhecida por ser a fonte mais rica de selênio que a natureza nos oferece. O selênio é um mineral essencial com poderosas propriedades antioxidantes, fundamental para a função da tireoide, o sistema imunológico e a proteção das células cerebrais contra o estresse oxidativo. Muitos consideram a castanha do Pará um superalimento, e de fato é, mas aqui entra um detalhe crucial. O excesso de selênio pode ser tão prejudicial quanto a sua falta. A castanha do Pará é tão concentrada em selênio que consumir muitas unidades por dia pode levar à toxicidade. Os sintomas de excesso de selênio, conhecido como selenose, incluem queda de cabelo,
unhas quebradiças, fadiga, irritabilidade, problemas digestivos e, em casos mais graves, pode afetar o sistema nervoso. Para quem já passou dos 60, o metabolismo pode ser mais lento e a capacidade do corpo de eliminar o excesso de minerais pode estar reduzida, tornando-os mais suscetíveis aos efeitos negativos da selenose. Além disso, assim como o amendoim e o pistache, a castanha do Pará também pode ser contaminada por aflatoxinas se não for armazenada corretamente, especialmente em condições úmidas. Então, qual é a quantidade segura? A recomendação geral é de não mais do que 2 a 3 castanhas do Pará por dia, algumas vezes por semana. Isso é mais do que suficiente para obter os benefícios do selênio sem correr o risco de toxicidade. É importante ressaltar que a quantidade de selênio pode variar de castanha para castanha, dependendo do solo onde foi colhida, mas essa moderação é uma regra de ouro para a segurança. A castanha do Pará é um exemplo perfeito de que nem tudo que é bom em pequena dose é melhor em grande quantidade. Para proteger seu coração e seu cérebro, a palavra de ordem é equilíbrio e informação. Lembre-se, o conhecimento é poder. Não se trata de eliminar completamente esses alimentos da sua vida, mas de fazer escolhas conscientes e informadas. Pequenas mudanças podem trazer grandes benefícios para sua saúde cardiovascular e sua clareza mental, permitindo que você desfrute da vida com mais energia e vitalidade. O objetivo não é criar uma lista de alimentos proibidos, mas sim te empoderar para que você faça as melhores escolhas para o seu corpo e sua mente, especialmente nesta fase tão preciosa da vida. É fundamental que você preste atenção à forma como esses alimentos são preparados e à quantidade que você consome. Optar por versões cruas ou levemente torradas, sem sal ou açúcar adicionados e sempre com moderação, pode transformar um potencial vilão em um aliado da sua saúde. Acompanhe a origem dos produtos, priorize os orgânicos sempre que possível e não hesite em perguntar sobre os processos de armazenamento. Seu corpo agradece cada escolha cuidadosa que você faz. Qual dessas castanhas te surpreendeu mais? Você já sabia dos riscos do excesso de selênio na castanha do Pará, por exemplo? Ou do perigo das aflatoxinas e do sódio nos amendoins e pistaches salgados? Compartilhe sua experiência e suas dúvidas nos comentários abaixo. Adoro ler suas histórias e aprender com vocês, pois juntos somos mais fortes e mais informados. Suas experiências enriquecem a nossa comunidade e ajudam a inspirar outras pessoas a fazerem escolhas mais saudáveis. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se você aprendeu algo novo ou se sentiu motivado a cuidar melhor da sua alimentação, por favor, deixe seu curtir e se inscreva no canal para não perder mais dicas valiosas sobre como viver sua melhor vida depois dos 60. Ativar o sininho também garante que você seja notificado sempre que um novo conteúdo sair. E assim, não perde nenhuma informação importante que pode fazer a diferença no seu dia a dia. Sua saúde é seu maior tesouro, e cuidar dela é um ato de amor próprio. Cuide-se com carinho, faça escolhas inteligentes e desfrute de cada momento. Viva sua melhor vida em qualquer idade.